Olá pessoal, como estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje nós vamos trabalhar uma atividade específica da nossa agenda 6. Nós vamos trabalhar o detalhamento das atividades. Isso é extremamente importante no planejamento de um projeto. É uma das atividades que eu pessoalmente considero como uma das mais significativas. Um bom detalhamento nesse momento representa para vocês lá na frente a continuidade do seu projeto, a execução do seu projeto, a execução real de um projeto de uma maneira bastante tranquila. Okay? Nós não vamos ter falta de material, nós não vamos ter falta de recursos financeiros, nós não vamos ter falta de recursos humanos, nós não teremos. Por quê? Porque na etapa de planejamento nós fizemos um detalhamento das atividades bem feitinho. Tá? Então, olhando, nós já temos 2 instrumentos feitos em atividades anteriores. Lembra de uma das primeiras videoaulas nossa, em que eu falei para vocês que as nossas atividades eram sequenciais? Vejam como a cada momento eu volto e busco algo que já foi feito. Então, vejam, nós temos aqui, no meu exemplo, projeto festa de aniversário. Eu fiz aquela lista de atividades. No meu caso aqui, uma lista mais simplificada, é apenas um exemplo. E em cima da lista eu construí a EAP, a estrutura analítica do projeto. Ou seja, eu coloquei as atividades em uma sequência de afinidade entre elas, de formas a que cada uma delas esteja vinculada à chamada, como vimos anteriormente, a atividade pai. Tudo bem? Tranquilo? Pois bem. Agora vem um trabalho bastante minucioso, bastante detalhado, que exige da equipe do projeto uma atenção muito grande. Eu vou começar a sequenciar essas atividades. Tá? O que eu me baseio? Eu vou me basear na lista de atividades, eu vou me basear na EAP e em cima do que foi colocado na EAP, eu vou começar a dar uma sequência. Eu vou fazer em partes, eu vou dividir em 3 partes isso, mas normalmente a gente consegue fazer isso praticamente todas as 3 partes que eu vou apresentar de uma maneira única. Primeira parte, eu vou dar a essas atividades uma coluna, como está marcado aqui para vocês, uma coluna chamada sequência. Sequência. O A, o B, o C, o D. E eu já vou procurar colocar isso na ordem em que as atividades irão acontecer do começo ao fim do projeto. Como é que eu vou me basear? Você vai se basear na EAP e você vai se basear numa próxima etapa que é a dependência dessas atividades. Vamos explicar esse conceito de dependência. Aqui no nosso exemplo, eu só vou conseguir definir o local onde vai acontecer a festa depois que eu tiver a quantidade dos meus convidados. Se não fizer isso, eu corro o risco de ter um salão muito grande, uma área muito grande, em que, com poucos convidados, então vai dar aquela famosa impressão de festa vazia. E também tem a questão do custo, um salão com uma área com muito espaço vai custar mais caro. Ou o contrário, eu posso de repente ter uma área muito acanhada, uma área muito pequena, para uma quantidade muito grande de convidados, e aí fica tudo apertadinho. Então eu vou definir a quantidade de convidados para posteriormente definir o local. Ou seja, como vocês podem ver aqui naquele quadrinho, dependência, a atividade B, definir o local, tem dependência da atividade A, quantidade de convidados. Ou seja, eu só vou poder definir o local depois que eu definir a quantidade de convidados. Essa é a característica da dependência.
eu preciso que uma esteja pronta para começar a outra. A quantidade de convidados, ela é um insumo importante para que eu defina o local. E assim, nós vamos fazendo isso com todas as nossas demais atividades. Tudo bem? Terceira coluna. Então, essa foi a nossa segunda. Vamos para a nossa terceira coluna. Duração dessa atividade. Aqui, no caso, eu coloquei para vocês em dias. Poderia ser em horas. Poderia ser em semanas. Poderia ser em meses. Isso vai depender exclusivamente do tamanho do seu projeto. Uma regra: procurem não misturar unidades de tempo. Essa atividade demora 1 hora, essa atividade demora 5 dias. Elas não vão, numa próxima etapa nossa, no diagrama PERT, elas não vão conversar. Então, quando você definir uma unidade de tempo de duração, ela deverá ser utilizada em todo o projeto. Vai facilitar muito para você. Nossa, mas meu projeto, ele é longo, extenso. Trabalhe por semanas. Mas a atividade, ela é pequena em tempo. Em 2 dias faz. Você vai dar a ela 1 semana. Ok? Posso trabalhar com os 2 juntos? Fica complicadíssimo. Você vai ter que tomar muito cuidado e fazer muitas diferenciações nos seus cálculos. Então, conselho, procurem adotar uma unidade exclusiva. Ok? Então, eu peguei a minha lista anterior, dei a ela uma sequência, A, B, C, D. Quanto a essa sequência, vocês podem usar letras, vocês podem usar números, vocês podem usar códigos específicos. Então, se eu quero criar para o meu projeto o código A001 para grupo de atividades de planejamento, então eu teria lá A001, A002, A003. Não, eu vou fazer compras. Eu quero que comece com a letra C, C001, C002. À vontade. Tá? A sequência alfabética com uma letra, ela vai ser limitada pelas quantidades de letras do alfabeto. Você quer trabalhar com 2 letras, você vai aumentar o tamanho e assim sucessivamente. Se você trabalhar com uma sequência numérica, aí então ela fica para uma quantidade muito grande de atividades. Tá bom? Então, tenham esse cuidado. A dependência nós já vimos, e aí vai ser atrelado. Aquilo que você usar como código na sequência, você vai usar aqui na dependência. Então, se eu usei A001, aqui também vai ser A001, A002 e assim sucessivamente. E por fim, a duração, usem sempre o mesmo tempo. Tá? Repetitivo, mas para ficar bem gravado. Uma atividade, ela precisará ser detalhada. Detalhada em 3 níveis básicos. Primeiro nível, materiais e equipamentos. É uma parte física da atividade. O que é que eu vou precisar de materiais e equipamentos para que aquela atividade tenha sucesso, ela seja feita com sucesso. Ok? Segunda, quem são as pessoas, os recursos humanos envolvidos nessa atividade? Quem são os meus especialistas? Quem são os componentes da minha equipe? Pode ser um consultor contratado, ou seja, qual a característica das pessoas que vão trabalhar especificamente essa atividade? Essas pessoas podem ser a equipe, podem ser contratados externos. E já que eu sei o que eu preciso de conteúdo, vamos chamar de físico, materiais e equipamentos, o que eu preciso de conteúdo humano, eu vou ter, por fim, os recursos financeiros envolvidos exclusivamente dessa atividade. Então, se vocês voltarem, quando eu falava lá, assim, se eu somar todas as atividades
eu vou ter o projeto se eu tenho o custo de todas as atividades detalhado uma a uma. A hora que eu somo, eu vou ter o custo do projeto. Perceberam a seriedade? Se eu aqui não orçar, não detalhar de uma maneira bem específica, bem precisa, eu vou errar no meu orçamento. Desta maneira, detalhando cada uma das atividades, os valores envolvidos em um projeto, sempre você vai ter uma similaridade muito grande entre o previsto e o realizado. E sempre vão ser muito próximos, ok? Então, quando eu falei para vocês de materiais e equipamentos, vamos lembrar lá de uma atividade que eu estou usando bastante com vocês como exemplo. O bolo. O que eu preciso para fazer o bolo em relação a materiais e equipamentos? Eu preciso dos meus ingredientes e eu preciso das minhas ferramentas. Lembra? Meus equipamentos. Então eu tenho lá os ingredientes, açúcar, farinha, aquela lista enorme, né? E mais aonde vai ser feito. Então eu tenho aqui meus materiais e equipamentos. Essa informação vai me ajudar em outras atividades, como a gente vai ver daqui a pouquinho. O segundo ponto são os nossos recursos humanos. Então eu vou precisar de uma pessoa especializada em fazer o bolo. Boleiro, confeiteiro, aí, né? Vários nomes. Chefe de cozinha, coisa bacana. Vejam, no meu início aqui com vocês, uma das minhas primeiras apresentações desses detalhamentos, eu falei que nós poderíamos contratar consultores. E falei lá das especialidades dessa pessoa. Minha equipe de projeto não precisa ter necessariamente uma chefe de cozinha durante todo o projeto. Mas nesse exato momento, essa pessoa extremamente especializada nisso, eu a trago, coloco ela no projeto, ela faz o seu trabalho, eu tenho o melhor e ela se retira. Então são contratações, é possível fazermos contratações eventuais além daquelas que eu tenho da equipe do projeto? Com toda certeza. Senão, o que poderia acontecer? Eu ter essa mão de obra extremamente qualificada e que necessariamente seria extremamente cara dentro do meu projeto por um longo período, sendo utilizado em um período extremamente curto. Tá bom? Quando eu falei para vocês no começo das aulas que eu poderia usar todos os recursos que a empresa me dispõe, de repente em um outro projeto eu tenho lá uma pessoa com essas características e eu posso usá-la aqui e depois devolvê-la para aquele projeto original. Vejam como a comunicação, como a gente vai ver à frente, é bastante importante. Tá? A terceira, recursos financeiros. Quanto custou minhas listas, quanto custou para que eu loque os equipamentos, quanto custou a mão de obra do meu especialista e eu tenho os valores envolvidos nessa atividade. Okay? Mas meu projeto tem 200 atividades. Vou detalhar as 200? Vai. Já vi maiores. Então, esse detalhamento tem que acontecer em todas elas. Ok? Todas as atividades do projeto têm que ter esse nível. Ah, mas a atividade não tem todas as necessidades de recursos humanos, materiais e financeiros. Beleza. Você só vai ter certeza disso no momento que você fizer a análise. Então, não nos exime de analisá-las. Então, temos aqui as nossas 3 atividades, materiais, equipamentos, recursos humanos e recursos financeiros, devidamente apresentadas, e aí eu vou perceber a interligação entre essa atividade e os demais planos de gerenciamento.
Então eu tenho lá um plano de gerenciamento que nós vamos chamar de aquisições. Um plano de aquisições. Todas as compras necessárias para o meu projeto fazem parte desse plano de gerenciamento chamado aquisições. Os materiais e equipamentos necessários a esse projeto vão alimentar o plano de gerenciamento aquisições. Qual a qualidade disso? Eu também tenho um plano de gerenciamento qualidade. Nós teremos uma agenda de cada um deles. O plano de gerenciamento qualidade vai receber uma informação dos materiais e equipamentos, qual o tipo de produto que vai ser comprado e qual o nível de qualidade exigido. No meu exemplo do bolo, se aplica, mas imaginem numa empresa em que a inspeção de qualidade de determinados produtos é primordial. Aqui ela será informada. Custos, quanto isso vai custar e quando. Quando esse material tem que estar à minha disposição? Quando que a cozinha tem que estar locada? Quando que a chefe tem que estar à disposição? Quando que os materiais têm que ser colocados? Então nós estamos falando de tempo. Vejam, são 10. Eu listei para vocês aqui 4. Só para vocês perceberem a questão da interligação entre elas. Segundo, recursos humanos, então, ela vai me fornecer aquisições. Aquisição de recursos humanos? Claro, contratação das pessoas. Ok? Você vai fazer seleção, estabelecer uma série de regras para contratá-la. Custos? Quanto que essa pessoa, que o envolvimento dela estará. E, por fim, quando? Não adianta nada eu ter todos os ingredientes, eu ter a cozinha contratada, locada por um determinado período e o meu chefe de cozinha está contratado para daqui a uma semana, quando a cozinha não estará mais à disposição. Então, tudo tem que ter uma interligação, tem que ter uma junção dessas informações. E nossa última atividade, recursos aqui, os recursos financeiros, vai alimentar o plano de gerenciamento de custos e vai alimentar o plano de gerenciamento de tempo também, na composição do nosso fluxo de caixa. Vejam, uma atividade vai alimentar de informação todos os planos de gerenciamento. Isso é bastante comum e é bastante importante que as atividades sejam muito bem detalhadas. Ok? Pessoal, por hoje ficamos aqui. Nos vemos em uma próxima videoaula. Espero que estejam todos tranquilos e se precisarem de alguma ajuda, questionem os seus tutores que nós ajudamos. Um abraço a todos. Até uma próxima.